Senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, estamos hoje colocando um ponto final no ciclo de conferências sobre a crônica. Infelizmente, da última vez, na última terça-feira, não pudemos ter conosco aqui Zuenir Ventura, que é um dos mais assíduos cronistas desse país. Temos hoje conosco, entretanto, um intelectual do maior gabarito, a quem eu não vejo desde 1907, em Havana, quando estivemos juntamente com o Luiz Rufato, na qualidade de membros do júri Casa das Américas, quando premiamos um importantíssimo romance chamado Defeito de Cor. E agora não me lembro o nome da autora. Ana Maria Gonçalves. Mas, enfim, teremos hoje o nosso João César de Castro Rocha, sobre quem me cabe aqui dizer algumas palavras. Por exemplo, que ele é professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Realizou seus estudos de pós-graduação no Brasil, na UERJ, nos Estados Unidos, doutor em literatura comparada pela Universidade de Stanford e na Alemanha, onde fez o doutorado na Alexander von Humboldt Stiftung, Freie Universität Berlin. João César já editou mais de 20 livros, entre os quais Crítica Literária, Em Busca do Tempo Perdido, Exercícios Críticos, Leituras do Contemporâneo, O Exílio do Homem Cordial, Ensaios e Revisões, Literatura e Cordialidade, O Público e o Privado na Cultura Brasileira, que mereceu o Prêmio Mário de Andrade, da Biblioteca Nacional, e ainda a coleção Contos de Machado de Assis, que ele organizou em 6 volumes. Publicou também o premiado Evolution and Conversation, em colaboração com René Girard e Pier Paolo Antonello. Desse livro, há edições em português, alemão, italiano, espanhol, polonês, japonês, coreano, tcheco e francês. Recebeu, entre outros, os seguintes títulos: Hélio and Almeida Pedroso, da Luso-America Foundation Endowed Chair in Portuguese Studies, da Universidade de Massachusetts, Dartmouth, em 2009. Recebeu também o Minute of Culture Visiting Fellow, da Universidade de Oxford, mais precisamente do Centro de Estudos Brasileiros, em 2004. Também lhe coube o Tinka Visiting Professor, da Universidade de Wisconsin, em Madison, em 2003. Ainda o Overseas Visiting Scholar, da Universidade de Cambridge, St. John's College, em 2002. E, finalmente, o John D. Rose H. Jackson Fellow, da Universidade de Yale,
Beinecke Library em 2001. É esse premiado palestrante a quem eu passo a palavra no momento. Bom, boa tarde. Eu inicialmente agradeço muito ao convite do poeta e crítico Ivan Junqueira. Não apenas é uma forma de recordar a bela semana que passamos juntos em Cienfuegos e La Habana, mas é sobretudo uma grande honra e um privilégio poder dialogar com todos os senhores, cujas obras, versos e romances são uma referência para todos que trabalham com literatura. Nesse ano eu publiquei um ensaio inteiramente dedicado ao Machado de Assis, que se chama Machado de Assis, por uma poética da emulação, e uma das grandes alegrias que eu tive foi a possibilidade de retomar o diálogo com o crítico e professor Eduardo Portela. O que eu vou apresentar hoje é, no encerramento deste ciclo, uma conferência que se intitula Crônica com uma proposta. A crônica como gênero da ágora brasileira. Desculpe, eu vejo aqui agora o professor José Murilo de Carvalho e estivemos juntos semana passada em Frankfurt, assim que é uma grande alegria revê-lo. A ideia central é pensar a crônica num registro um pouco distinto do usual, valorizando na crônica não apenas o retrato do aqui e agora, mas a caracterização de um ponto permanente, de uma ágora, da ágora brasileira. 1936 é um ano-chave na história do pensamento social brasileiro. Sérgio Buarque de Holanda publicou seu muito aguardado primeiro livro, Raízes do Brasil, inaugurando a coleção Documentos Brasileiros, da editora José Olímpio. Coleção, na época, coordenada por Gilberto Freire. Aliás, no mesmo ano, Freire lançou Sobrados e Mucambos, aprofundando seu estudo acerca do traço, que, segundo seu olhar, definiria a sociabilidade tipicamente brasileira, o equilíbrio de antagonismos. Fórmula sugestiva que, posteriormente, Roberto da Mata desenvolveu na fotografia do Brasil como o exemplo máximo de uma sociedade relacional. Nos dois livros, Raízes do Brasil e Sobrados e Mucambos, o conceito de homem cordial aparece como autêntico retrato, não do Brasil, mas do brasileiro. Longe do ceticismo de Carlos Drummond de Andrade, cujo último verso do poema Hino Nacional diz: Brasil nenhum existe, acaso existirão os brasileiros? Longe desse ceticismo, Buarque de Holanda e Freire ajudaram a plasmar a imagem que ainda hoje temos de nós mesmos, cordiais, mestiços, numa palavra, brasileiros. De igual modo, sempre se destaca a relevância da crônica como gênero literário que, entre nós, assumiu características próprias. Na conferência que inaugurou esta série, o professor Eduardo Portela realizou uma viagem ao redor do gênero, mostrando seu enraizamento no sistema literário brasileiro, assinalando os diversos matizes que caracterizam a pluralidade do seu registro. A familiaridade que o crítico e ensaísta demonstrou com um grande número de autores é bem a marca mais saliente da crônica. Seu horizonte imediato é o do leitor de jornal ou de revista, habituado a buscar nas páginas impressas a digital de seus cronistas favoritos. A crônica, portanto, encena a ágora imaginária da cidade letrada brasileira. Acompanhar seus cultores é uma forma modesta, mas por isso mesmo reveladora, de medir a temperatura do país. Recorde-se, nesse sentido, a arte do cronista, tal como definida por Machado de Assis em sua crônica de A Semana, de 11 de outubro de 1897. Diz Machado, numa citação sempre repetida: eu gosto de catar o mínimo e o escondido. Onde ninguém mete o nariz, aí entra o meu, com a curiosidade estreita e aguda que descobre o encoberto. Eu apertei meus olhos para ver coisas miúdas, coisas que escapam ao maior número, coisas de míopes. A vantagem dos míopes é enxergar onde as grandes vistas não pegam. Míope que eu sou de fato, tentarei seguir o conselho machadiano,
através de uma breve análise da forma da crônica, de 3 nomes que propiciaram o trânsito da urgência do aqui e agora à imagem nada efêmera de uma ágora brasileira. São os cronistas Rubem Braga, Paulo Mendes Campos e Luiz Fernando Veríssimo. Pois bem, em 1936, Rubem Braga também lançou seu primeiro livro, O Conde e o Passarinho, cujo título remete à crônica homônima, publicada em fevereiro de 1935. Leiamos seu princípio. Acontece que o conde Matarazzo estava passeando pelo parque. O conde Matarazzo é um conde muito velho, que tem muitas fábricas. Tem também muitas honras. Uma delas consiste em uma preciosa medalhinha de ouro que o conde exibia à lapela, amarrada a uma fitinha. Ora, aconteceu também um passarinho. No parque havia um passarinho. E esses 2 personagens, o conde e o passarinho, foram os únicos da história singular narrada pelo Diário de São Paulo. Devo confessar preliminarmente que entre um conde e um passarinho, prefiro um passarinho. Torço pelo passarinho. Não é por nada, nem sei mesmo explicar essa preferência. A citação é longa, mas esclarece os principais elementos da literatura de Rubem Braga. De um lado, a transformação do cotidiano em matéria potencialmente lírica. Lirismo já presente no título da crônica. É comum e correto observar que o estilo de Braga, empregando uma prosa refinada, traduz eventos prosaicos em epifanias inesperadas. A afirmação é correta, mas deixa escapar o procedimento decisivo na caracterização de sua crônica. Repare-se na sutilíssima descrição. Em primeiro lugar, surge o nobre, sem nenhum qualificativo, imponente pela simplicidade, Conde Matarazzo. Contudo, o narrador logo baixa o tom, esclarecendo, como se revelasse um segredo, a fragilidade do personagem. O conde Matarazzo é um conde muito velho. Envelhecido, o conde ainda tem muitas posses e, por isso, recebe muitas honrarias. Então, o uso aparentemente casual do diminutivo antecipa o desfecho da crônica, uma preciosa medalhinha de ouro que o conde exibia à lapela amarrada a uma fitinha. Ora, da imponência do conde à modéstia da medalhinha, o jovem cronista produz um radical deslocamento, que poderia desorientar o leitor, assim como perturbou o conde ao ver sua condecoração ser levada pelo passarinho. Porém, em lugar da desorientação, o leitor se instala no território definidor da prosa do cronista, tornando-se cúmplice de seu olhar. Cria-se, assim, uma atmosfera especial, suspendendo a lógica e os juízos habituais. Torço pelo passarinho. Não é por nada, nem mesmo sei explicar essa preferência. A ausência de explicação joga um papel estruturante na prosa, na economia dessa prosa poética, radicalmente despretensiosa. E seu efeito de encantamento, em boa medida, resulta dessa despretensão. O leitor da crônica não está preocupado com a opinião do escritor sobre este ou aquele assunto. Tal atitude define antes a leitura do texto de um colunista, cujo ponto de vista deve ser fundamentado, podendo ser apreendido argumentativamente pelo público. Hoje em dia é o caso das colunas de Merval Pereira, Marcelo Coelho, Roberto da Mata, entre outros. Esse era o modelo na crítica cultural seguido por Daniel Pisa. O colunista, portanto, defende opiniões expressando um ponto de vista determinado. Tão importante quanto o seu olhar é a informação que ele apreende e transmite. Rubem Braga, pelo contrário, se notabilizou por desenvolver uma voz lírica criadora de uma atmosfera. Stimmung, dizem os alemães, e é disso que se trata, uma voz, Stimme, que gera uma ambiência que literalmente envolve, envelopa o leitor. É importante frisar que a alquimia da crônica apenas potencialmente transmuda o fato prosaico em contexto poético.
Sua fruição exige uma leitura que consiste em fechar os próprios olhos a fim de entender o mundo através do olhar do cronista. Rubem Braga, portanto, inventou um olhar que é, ao mesmo tempo, a informação mais preciosa para o leitor. Aqui se destaca a reveladora frase de Tônia Carreiro, a grande paixão do cronista. Marco Antônio de Carvalho resgatou a preciosa tirada em sua biografia, Rubem Braga, um cigano fazendeiro do ar. A atriz teria dito, cito, extasiada depois de ler a crônica matinal do amigo: existe alguém mais necessário à nossa vida do que Rubem Braga? Nesse caso, embora o subtítulo alude a Carlos Drummond de Andrade, como observou Davi Rigucci Júnior, o grande estudioso de Rubem Braga, a afinidade eletiva do cronista seria antes com o poeta Manuel Bandeira, pois ambos enraizaram sua literatura na valorização do cotidiano e na elaboração da palavra humilde, no predomínio do tom menor. A atmosfera de cumplicidade que conseguem criar com essa atitude ajuda a entender a permanência de suas obras. Recordem-se agora os textos de Recado da Primavera, um conjunto de textos memorialísticos, mas sem o traço monumentalizante que muitas vezes define esse gênero. A crônica que dá título à coletânea é uma homenagem ao primeiro aniversário da morte de Vinícius de Moraes. Outros amigos são lembrados, em geral, através de uma prosa tão carinhosa quanto dessacralizadora. Entre tantos nomes de destaque, fiquemos com Gilberto Freire. Ele comparece, no livro, como o ainda jovem autor de Casagrande e Senzala, na véspera de concluir sua segunda obra-prima, Sobrados e Mucamos. Estamos, portanto, em 1935. Rubem Braga resgata, não o consagrado sociólogo, porém o defensor, por assim dizer, muito ativo da miscigenação. Diz Rubem Braga: a certa altura, Gilberto Freire sumiu. E depois de muito procurar, Cícero Dias e eu fomos até a estação. Lá estava ele, preso por um sargento, pois atentara contra o pudor público com uma jovem mulata no capim de uma trincheira. E este é o Gilberto Freire de Rubem Braga. Em célebre ensaio, Instinto de Nacionalidade, Machado de Assis propôs: o que se deve exigir do escritor é, antes de tudo, certo sentimento íntimo. Na crônica O Brasil, chamado Brasileiro, Rubem Braga retomou o tema, impondo-lhe uma torção muito significativa. Disse Rubem Braga: o Brasil é, principalmente, uma certa maneira de sentir. A sintomática transformação ajuda a caracterizar sua literatura. Em lugar do substantivo sentimento, sentimento íntimo, Braga lança mão do verbo sentir. É que o seu mundo nunca foi dominado por princípios e pressupostos, mas por formas diversas de sentir. Daí o paradoxo que explica a força de sua obra. A crônica depende intrinsecamente do jornal ou da revista, meios definidos pelo triunfo do transitório. Contudo, o olhar de Rubem Braga descortina um horizonte que permanece atual, imune ao império do efêmero. Acontece que esse olhar, o olhar de Rubem Braga, poderia ser definido com as palavras de uma de suas crônicas, Quermesse, de junho de 1951. De repente, os barris de chope começaram a produzir champanhe. Como nem sempre se pode fugir do lugar comum, permitam-me recordar que o bom vinho resiste ao teste do tempo. Por isso, as crônicas do velho Braga continuam sendo a melhor safra do gênero na literatura brasileira. Vejamos agora a dicção de um cronista que hoje em dia tem sido justamente revalorizado. Paulo Mendes Campos. No poema Balada do Homem de Fora, o cronista e poeta esboçou um autorretrato severo. Nas almas dos outros há searas de poesia. Em mim, poeiras de prosa, humilhação, vilania. Essa lírica da prosa, sem nunca ter sido egocêntrica, sempre foi confessional.
A distinção sutil e decisiva ajuda a entender tanto a densidade da crônica quanto a relevância da tradução na obra de Paulo Mendes Campos. Esclareço a distinção recordando um poema-chave, Fragmentos em Prosa, é o título, cujo título dialoga ironicamente com um perfil delineado nos versos anteriores. Eis a estrofe inicial do poema. Nasci a 28 de fevereiro de 1922, em Belo Horizonte, no ano de Ulysses e The Wasteland, 8 meses depois da morte de Marcel Proust, um século depois de Shelley afogar-se no Golfo de Spezia. Nada tenho com eles, fabulosos, mas foi através da literatura que recebi a vida, e foi em mim a poesia uma divindade necessária. Literalmente, aliás, como se depreende da crônica CDA Velhas Novidades, reunida em Murais de Vinícius e outros perfis. Nela, Paulo Mendes Campos ampliou a ideia da poesia como referência indispensável do cotidiano e revela um segredo de seus companheiros. Diz Paulo Mendes Campos: minha geração falava fluentemente um idioma oarístico, colhido nos versos de Drummond. Era a maneira mais econômica, secreta e eloquente de nos entendermos. Por isso, o vínculo incontornável com a tradição literária permitiu ao cético poeta e cronista driblar a posologia cômoda do niilismo. Daí a consciência dos próprios limites não reduzir o mundo à imagem egocêntrica de uma precariedade especular. Os versos de Neste Soneto elaboram a distância entre os dois polos. Neste soneto, meu amor, eu digo, um pouco à moda de Tomás Antônio Gonzaga, que muita coisa bela o verso indaga, mas poucos versos belos eu consigo. O poeta não lamenta o hiato entre pensamento e forma. Ele constata a possibilidade de reuni-los num verso, que, embora ainda não tenha sido por ele escrito, encontra-se no horizonte da tradição. O dístico final, portanto, sugere a centralidade da tradução. E louvo aqui aqueles mestres das emoções do céu e das terrestres. Guilhermino César, ao prefaciar uma antologia de poemas de Paulo Mendes Campos, acertou em cheio. Diz: o percurso do autor ficaria incompleto se fossem omitidas as traduções que tem feito de algumas peças da melhor poesia universal. De fato, ele foi um dos nossos mais prolíficos e bem-sucedidos tradutores, embora tal faceta seja com frequência negligenciada. Paulo Mendes Campos dedicou-se com afinco ao estudo de poesia, e o ato de traduzir deve ser compreendido como exercício de artesão. Eis uma lista sintética e selecionada dos poetas que traduziu: William Blake, Emily Dickinson, Guillaume Apollinaire, Federico Garcia Lorca, Paul Claudel, T.S. Eliot, Rosalía de Castro, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Auden. A enumeração poderia seguir, mas o que importa é assinalar o norte do poeta. Atitude anunciada numa notável antologia do jovem Paulo Mendes Campos, Forma e Expressão do Soneto, organizada em 1952. No prefácio da antologia, após assinalar a necessidade de respeitar as convenções multisseculares do soneto, o futuro cronista desenhou seu roteiro e disse: a convenção da forma excita o prazer de inventar. A liberdade vale mais quando consente a disciplina. Desprezar uma convenção poética é um gesto humano, não é um gesto poético. Trata-se da posição definidora da literatura de Paulo Mendes Campos. Em 1952, longe da lírica de terno e gravata da geração de 1945, mas igualmente distante da dispersão programática da fase heróica do modernismo. No fundo, ele foi o cultor de território autônomo, cuja idiosincrasia talvez tenha colaborado para adiar o reconhecimento pleno de sua força como criador. A reedição de sua obra muito se beneficiou da sábia organização de Flávio Pinheiro,
que definiu de maneira muito feliz os dois gêneros de crônica de Paulo Mendes Campos, a crônica ensaio e a crônica poema. Crônica-ensaio é a noção mais exata para pensar os textos reunidos em Brasil brasileiro e o gol é necessário. Assim como crônica-poema é uma perfeita definição para os textos que compõem Murais de Vinícius e outros perfis. Os textos de brasileiro merecem uma releitura urgente e cuidadosa. Em, por exemplo, Brasileiro, Homem do Amanhã, Paulo Mendes Campos ofereceu uma análise penetrante, eu cito, das duas colunas da brasilidade, as duas constantes, a capacidade de dar um jeito, a capacidade de adiar. Antes dos iluminadores estudos de Roberto da Mata e Lívia Barbosa, o cronista intuiu uma completa sociologia do jeitinho brasileiro. A ironia corta o possível ufanismo do título pela metade. O brasileiro é o homem do amanhã apenas porque a procrastinação é a lei da sua atividade. O movimento contagia a crônica, como se deduz de seu fecho. E assim termina a crônica. O resto eu adio para a semana que vem. A agoridade da crônica dá lugar à perenidade de uma radiografia da ágora nossa de cada dia. Em O Gol é Necessário, Paulo Mendes Campos revelou sua fascinação por Garrincha, com base numa evidência irrefutável. Os dois poderiam ser considerados alcoólatras de futebol, expressão de Paulo Mendes Campos usado na crônica Os Adoradores da Bola. Nos textos dedicados a Garrincha, ele ponderou o ânimo dessa afinidade sua com o futebolista, que era, por assim dizer, tanto esportiva como literária. Diz Paulo Mendes Campos, Garrincha é como Rimbaud, gênio em estado nascente. Por isso afirmou que logo depois da Copa de 58, pensei em escrever um livro sobre ele. A seu modo, no documentário Garrincha, Alegria do Povo, Joaquim Pedro de Andrade filmou o livro nunca escrito por Paulo Mendes Campos. Outro aspecto deve ser destacado. Na obra de Paulo Mendes Campos, o gênero da crônica implica um exercício agônico, aliás, figurado em muitos dos seus poemas. A crônica, em Paulo Mendes Campos, remonta à mitologia, pois como um Cronos que seguisse devorando os filhos, a transitoriedade é o alfa e o ômega de todas as coisas. Contudo, no seu universo, o avesso é sempre uma hipótese. Numa de suas crônicas mais conhecidas, talvez a sua crônica mais conhecida e citada, O Amor Acaba, o leitor descobre que mesmo o perene pode ser volátil. Diz a crônica, o amor acaba, assim começa a crônica. O amor acaba, numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio. Acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar. No olhar de Paulo Mendes Campos, porém, como já se adivinha, o avesso engendra o seu contrário. Daí, no parágrafo final, outra surpresa se destaca. E assim a crônica se encerra. Em todos os lugares o amor acaba. A qualquer hora o amor acaba. Por qualquer motivo o amor acaba. Acaba para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba. A crônica principia e conclui com idênticas palavras, o amor acaba. Mas em cada ponta do texto, o significado se altera radicalmente. O transitório contamina a semântica da crônica. Esse jogo de opostos conduz indiretamente ao puro humor. E é bem isso, na tradição anglo-saxã de Humor, incorporada à literatura brasileira pelo narrador machadiano. Em 1956, Paulo Mendes Campos organizou uma nova antologia, e o título adotado vale como manifesto em tom menor. Páginas de humor e humorismo. A simples distinção, aparentemente apenas preciosa entre humor e humorismo, é precisa no esclarecimento da visão do mundo de Paulo Mendes Campos. A busca da comicidade supõe uma grande confiança em si mesmo, permitindo descobrir no outro motivo de riso.
é muito distinta a acepção adquirida pelo humor, pelo humorismo, na prosa do autor dos versos. Há gente que não duvida quando quer ir ao cinema. Duvido de minha dúvida no meu bar de Ipanema. Aqui, o humor equivale à derrisão do sujeito. Paulo Mendes Campos foi, sobretudo, cético de si mesmo, não necessariamente do mundo e muito menos da literatura. Desse modo, em Paulo Mendes Campos, o que eu tentei sugerir é que a crônica oscila entre uma poesia do efêmero e uma fotografia de estruturas profundas da sociabilidade do homem cordial. Concluo esses breves e despretensiosos estudos recorrendo ao estilo preciso e muito particular desenvolvido por Luiz Fernando Veríssimo nas últimas décadas. Em célebre texto, O Ensaio como Forma, Theodor Adorno propôs que o ensaio se define pela resistência ao propósito totalizador, característico do tratado. Em lugar da interpretação exaustiva de um tema, o ensaio estimula perguntas inovadoras e sem o compromisso de encontrar respostas definitivas. Aliás, vocação definidora, nesta casa, da obra de Eduardo Portela, ou do ensaísmo filosófico de Sérgio Paulo Rouanet, ou da tradição decisiva do poeta crítico, aqui muito bem representado, entre outros, por Ivan Junqueira, Antônio Carlos Sequim, Marco Lucchesi, ou ainda do romancista que reflete lucidamente sobre seu ofício, como ocorre com Mário Vargas Llosa ou com Nérida Pinhon, ainda do cruzamento entre crítica e criação ficcional. O texto do ensaísta, assim, põe em jogo uma liberdade de escrita muitas vezes vizinha de um certo tipo de ficção reflexiva. Uma das contribuições mais importantes de Luiz Fernando Veríssimo à literatura brasileira consiste na elaboração da crônica como uma forma específica de reflexão sobre a experiência humana. Considerar, como se faz com frequência, seu texto um conjunto de variações sobre o absurdo do cotidiano seria reduzi-lo a uma de suas faces, talvez a mais instigante, mas certamente não a única. Suas melhores crônicas, proponho, são autênticas experiências de pensamento, no sentido próprio empregado por Albert Einstein, que cunhou o termo experiência de pensamento a fim de descrever suas experiências em física, experiências conceituais e não empíricas. Por isso, mais do que o humor, o traço determinante do estilo de Luiz Fernando Veríssimo, o que realmente estrutura a sua escrita, é o Witz dos românticos alemães, algo como o wit de um Lawrence Sterne. O Witz provoca uma reação muito próxima à do humor. Porém, o Witz não se esgota na fruição da anedota. Pelo contrário, ele traz consigo uma inquietude que convida à pergunta, especialmente depois que a graça se esgota. Assim, se o humor é, sobretudo, o riso, o Witz, ou o humorismo, implica o risco de ver o mundo a partir de ângulos inesperados e nem sempre divertidos. Tal dimensão organiza as crônicas de Diálogos Impossíveis, cujo título, pelo avesso, é um ensaio em miniatura da visão do mundo de Veríssimo. Nas crônicas de Veríssimo, os traços mais marcantes do seu estilo são combinados à perfeição. De um lado, o diálogo ágil, sempre surpreendente pela inteligência cortante das formulações. De outro, uma inversão desconcertante das expectativas, transformando o dia a dia num teatro do inesperado. Por fim, a sutileza linguística, expressa numa ironia suave que sugere a empatia do autor com os personagens ou com as situações alvejados pelo seu olhar de caricaturista. Nas crônicas de Diálogos Impossíveis, a quebra de expectativas é ampliada pela criação de cenários improváveis, de experiências de pensamento. Leia-se, por exemplo, Robespierre e seu executor. O revolucionário francês está em vias de provar de seu veneno, na iminência de ser guilhotinado. Ironicamente, o verdugo é um grande admirador da eloquência e, sobretudo, da inflexibilidade de Robespierre.
Depois de averiguar se Danton e Maria Antonieta haviam tentado suborná-lo para escapar à punição, o líder político arrisca a sorte e pergunta ao verdugo: e se eu lhe oferecer uma fortuna para me ajudar a fugir? A resposta do verdugo vale por um tratado. Diz o verdugo: eu diria que o senhor está me testando, para saber se minha admiração pelo senhor é sincera, e eu sou mesmo incorruptível como o senhor. Refém da própria imagem, o Robespierre, de Veríssimo, é uma das primeiras vítimas da cultura das celebridades. Pensemos agora em outra crônica, Dom Juan e a Morte. Uma outra experiência de pensamento. Dom Juan, o incorrigível sedutor, finalmente encontra uma mulher que permanece insensível a seu mítico desempenho. Não era para menos, se tratava da morte, na forma, diz a crônica, da mulher mais bonita que já conheci. Na lisonja de um Dom Juan que acredita driblar a indesejada das gentes com galanteios. Driblar, eu disse. E me recordo da definição exata do grande futebolista e técnico Johan Cruyff, holandês. Romário, o gênio da pequena área. Dado o escasso espaço de que dispõe no jornal, Luiz Fernando Veríssimo é bem o gênio da crônica breve. Ou podemos dizer que suas melhores crônicas anteciparam a atual voga do Twitter. Retorna ao encontro do galã com a senhora inflexível. Ao se dar conta do inevitável, Dom Juan descobre o consolo, não da filosofia, mas do próprio ego, diz Dom Juan, antes de morrer. Isto redime a minha masculinidade. Pensei que tivesse perdido meu jeito, que nunca tinha falhado antes. Mas não era eu, era você. Você só estava aqui a serviço, não para se divertir. Como no filme de Ingmar Bergman, O Sétimo Selo, Dom Juan perde no peculiar jogo de xadrez que lhe consagrou, mas se reconforta ao imaginar as memórias póstumas de sua reputação. Muitos outros textos poderiam ser lembrados. Por ora, destaque-se a contribuição decisiva do escritor para a literatura brasileira. O aprimoramento da crônica como forma, isto é, como gênero autônomo, senhor de sofisticada visão do mundo, de linguagem cuidadosamente elaborada e de uma concisão que, por si só, supõe uma experiência muito peculiar de pensamento. Hora de encerrar este brevíssimo comentário sobre a presença da crônica no dia a dia da cidade letrada brasileira. Nascida no jornal, a crônica, hoje, invade a internet, as redes sociais e pode mesmo ser redigida em 144 caracteres. Assim, ela confirma seu inesperado parentesco com o deus romano Jano. Da urgência do agora à caracterização da estrutura da ágora, de Cronos e sua dicção heraclitiana, sempre em transformação, ao crônico, veio subterrâneo, resistente ao movimento. Pelo avesso, portanto, a crônica é a ágora da cidade letrada brasileira. Machado de Assis, como sempre, tinha mesmo razão. A vantagem dos míopes é enxergar onde as grandes vistas não pegam. Eu gostaria de destacar, nessa riquíssima palestra de João César de Castro Rocha, pelo menos 3 aspectos. São basicamente as premissas das quais ele partiu. Uma premissa conceitual que situa muito bem o que foi o desenvolvimento da crônica entre nós ao longo do século passado, a análise da obra
em crônica de 3 dos nossos maiores representantes contemporâneos desse gênero, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos e Luiz Fernando Veríssimo, e a caracterização da crônica não apenas como um gênero literário, mas, sobretudo, como um gênero literário brasileiro. E o que ele disse desses 3 cronistas analisados é de uma precisão absoluta. Por exemplo, quando ele sublinha que o que ocorre com Rubem Braga, o que leva o leitor de Rubem Braga ao fascínio da leitura de suas crônicas, é exatamente aquele cotidiano que se transforma no mais puro lirismo. Rubem Braga realmente inaugura uma vertente muito importante na crônica moderna brasileira. Ao falar de Paulo Mendes Campos, outro cronista exemplar, João César aborda a vertente do humor. Eu tenho a impressão que o tempo passado em Londres por Paulo Mendes Campos e a própria companhia com a mulher, que era inglesa, e também as traduções que ele fez de poetas ingleses, em particular T.S. Eliot e Auden, contribuíram para o desenvolvimento desse humor finíssimo que acaba se misturando com a expressão poética. É curioso observar-se como se move um poeta no campo da crônica, porque o poeta é o representante do absoluto, do infinito, e a crônica trata basicamente do que é cotidiano, do que é efêmero. A qualidade de Paulo Mendes Campos como poeta, quem se der o trabalho de folhear a poesia quase completa dele, reunida em Domingo Azul do Mar, haverá de se lembrar de um verso estranhíssimo que eu li quando tinha 17 ou 18 anos de idade e que pertence ao poema intitulado Infância. E esses 3 versos dizem o seguinte: o cavalo Joaquim tinha 2 rosas brancas no abdômen. Um dia o vi comer um girassol. Era um cavalo estranho como um homem. O autor desses versos, enveredando pela crônica, nos deu realmente páginas primorosas. E quanto à análise de Luiz Fernando Veríssimo, também é absolutamente certeiro o que o palestrante diz a respeito de sua crônica, uma crônica brevíssima que antecipa, inclusive, o estilo utilizado no Twitter. E lembra bem que o humorismo de Luiz Fernando Veríssimo, também um humorista como Paulo Mendes Campos, seria algo comparável àquele wit dos ingleses, que é a palavra mais polissêmica que talvez eu já tenha visto na minha vida, porque, além de humor, significa milhares de outras coisas. Quando a gente enfrenta um texto em inglês para traduzir, sobretudo
o texto poético em inglês, a todo momento você está diante de uma bifurcação que não termina nunca. E eu padeci muito com isso quando traduzi toda a poesia de T.S. Eliot. Eu queria finalizar essas observações muito canhestras e muito modestas, dizendo uma coisa que o João César não disse, porque de caso pensado preferiu falar sobre a contemporaneidade da crônica brasileira. Na verdade, a crônica é um gênero antiquíssimo, não é? A própria palavra, que deriva do grego cronos e depois do latim crônica, já era conhecida na literatura de língua portuguesa e espanhola desde o século XIII, evidentemente sob formas ainda arcaicas. Mas do século XIII até o século XIX, a crônica se ocupava de relatos históricos ou para-históricos, como nós podemos verificar com o exemplo desses muitos cronistas franceses e portugueses que visitaram o Brasil. No século XIX é que a crônica começa a se individualizar como um gênero literário. E um gênero literário eminentemente jornalístico, porque naquela época o que havia não era bem a crônica, era o folhetim, aquela espécie de conto sem enredo, assim definido pelo crítico russo Viktor Shlikovsky. Quem melhor entendeu a potencialidade e o destino da crônica brasileira, ainda no século XIX, foi Machado de Assis. E, ao lado dele, eu acho que as pessoas esquecem um pouco isso quando falam da crônica. Ao lado dele, a gente não pode esquecer, eu tomei nota aqui, os nomes, além de Machado de Assis, de Joaquim Manuel de Macedo, Quintino Bocaiúva, Ferreira de Araújo, José de Alencar, França Júnior, Raul Pompeia, Olavo Bilac, Constâncio Alves, Carlos de Laé, João do Rio, João Luso, José do Patrocínio, Coelho Neto e Humberto de Campos, que foram escritores que exceleram, realmente exceleram, como gostava de usar Antônio Weiss, na área da crônica. E eu quero finalizar essas poucas palavras aqui, não só de uma visão pessoal da crônica, mas também de elogio pelo palestrante, citando aquela preciosa definição de Machado de Assis do que seria a crônica na época em que ele começou a escrever-as. Ao definir o folhetim e o folhetinista, Machado de Assis fixou as características da crônica como hoje a entendemos. Diz ele que o folhetim, originário da França, acomodou-se às conveniências das atmosferas locais. E assim conceitua. O folhetinista nasceu do jornal, o folhetim nasceu do jornal, e o folhetinista, por consequência, do jornalista. Acrescentando ainda, o folhetinista é a fusão admirável do útil e do fútil, do parto curioso e singular do sério, consorciado com o frívolo. Esses dois elementos, arredados como polos, heterogêneos como água e fogo,
casam-se perfeitamente na organização do novo animal. E logo adiante conclui: efeito estranho é este. Assim produzido pela afinidade entre o jornalista e o folhetinista. Daquele que cai sobre este a luz séria e vigorosa, a reflexão calma, a observação profunda. Pelo que toca ao devaneio, a leviandade, está tudo encarnado no folhetinista mesmo, o capital próprio. O folhetinista, na sociedade, ocupa o lugar do colibri na esfera vegetal. Salta, esvoaça, brinca, tremula, paira, espaneja-se sobre todos os caules suculentos, sobre todas as seivas vigorosas. Todo mundo lhe pertence, até mesmo a política. Eu queria adiantar as próximas realizações culturais da Academia. No dia 29 de outubro, terça-feira, aqui mesmo no Magalhães Júnior, inicia-se o ciclo Século XXI, Paradigmas em Crise, com uma palestra do acadêmico Eduardo Portela, sob o título de Os Paradigmas da Crise. Teremos também, a 31 de outubro, o nosso seminário Brasil Brasis, às 17h30, aqui também no teatro, com o título de O Ateneu aos Nossos Dias, Desafios da Educação, sob coordenação do acadêmico Domício Proença Filho e tendo como conferencistas Arnaldo Nisquier e Evanildo Bechara. Está encerrada a sessão. Obrigado, João. Beleza.